Bem, gente, trazendo hoje uma questão sobre chuva ácida, uma questão que foi cobrada na prova concurso militar CBM-RJ 2022, onde vai falar sobre óxidos ácidos presentes na atmosfera. O que são esses óxidos ácidos? Esses óxidos ácidos são aqueles que vão reagir com a água. Por exemplo, a gente tem o CO2, que é o óxido ácido, ele vai reagir com a água e vai gerar um ácido, né, que é o ácido carbônico. Normalmente esses óxidos ácidos, eles são formados, né, dois elementos, né, um elemento binário, e um deles é um ametal. Normalmente, óxidos ácidos são aqueles que têm como um segundo elemento um ametal. É o caso do CO2, do SO2, NO2. Já os óxidos alcalinos ou básicos são aqueles que vão ser derivados de metais, né? É o caso aqui do K2O, Na2O. Então, esses aqui são óxidos básicos, né? O caso do ferro também, ferro. Então, aqui eu tenho um exemplo de óxidos alcalinos básicos e óxidos ácidos. Então, continuando aqui, eles vão se dissolver na chuva e isso vai causar a diminuição do pH. O pH é uma faixa numérica que vai variar de 0 a 14. Esse pH ele vai dizer se uma substância é ácida, básica ou neutra. Então, eu tenho aqui uma faixa de pH de 0 a 14. Nessa faixa de 0 a 7, eu tenho as substâncias ácidas, e nessa faixa aqui de 7 a 14 eu tenho as substâncias básicas. Exatamente no 7 eu tenho o neutro. Então, você vai ter a diminuição do pH. O que é a chuva ácida? Justamente a presença de uma substância que vai causar a diminuição do pH da chuva. A chuva, então, contaminada por tais óxidos é comumente chamada de chuva ácida. Então, chuva ácida vai ter origem a partir da diminuição do valor do seu pH pela presença desses óxidos ácidos. Assinalei a alternativa que apresenta um óxido e pode contribuir para a formação dessas chuvas ácidas. Óxidos são elementos, são substâncias binárias, né? E vai ter a presença do oxigênio como um elemento mais eletronegativo. A gente já falou do CO2, CO, NO, NO2, que são óxidos, óxidos ácidos. São óxidos que são classificados como óxidos ácidos. Mas a gente pode ter também o ferro, pode ter também outros metais, né? Magnésio, Na, que é o sódio. Então, esses aí são os óxidos. A água, né? H2O. E assim a gente vai ter a presença desses óxidos. Qual é o óxido aqui que vai contribuir para a formação da chuva ácida? Letra A, NH3, que é a amônia. Não, porque isso aqui não é um óxido. Assim como a gente tem também a letra D. A letra D é o metano, né? O metano vai contribuir para o efeito estufa. Tá? Então, a gente ficaria com a letra B, a letra C e a letra E. A gente também pode eliminar a letra B porque é um óxido básico, né? Isso aqui é um metal. Então, ficaria entre a letra C e a letra E. Então, revisando aqui o que seria uma chuva ácida, o conceito, né, de chuva ácida é um fenômeno atmosférico que consiste na precipitação com elevada acidez, justamente a chuva com pH abaixo do normal. Normalmente essa chuva ácida vai ocorrer em regiões de bastante industrialização, né, com bastante elementos poluidores, né, automóveis, indústrias. Então vai ter a ocorrência desse fenômeno nessas regiões aí. Os principais gases que vão causar essa acidez da chuva os derivados, né, de óxidos, né, dióxido de enxofre e também os óxidos de nitrogênio. Então a gente já com essa breve revisão já consegue identificar qual é o gabarito correto, né? O dióxido de enxofre e o óxidos, porque é mais de um, de nitrogênio,
eles vão ter origem justamente pela poluição, né? O dióxido de enxofre, eu vou ter a origem da combustão do carvão, e o mesmo caso vai acontecer com o óxido de nitrogênio, a combustão do carvão, a combustão de derivados do petróleo no geral. Aqui está uma imagem que vai ilustrar como é que ocorre esse fenômeno da chuva ácida. Eu vou ter aqui os agentes poluidores, né, que são as indústrias, automóveis, e vão expelir aqui, vão colocar aqui na atmosfera gases poluidores, que é o NO2 e SO3. Ele vai atingir a atmosfera, vai se misturar com a água e depois vai diminuir, com isso vai diminuir o valor do pH da chuva quando ocorrer a precipitação. Essa formação de chuva ácida vai justamente contaminar o solo, contaminar as plantas, e assim eu vou ter prejuízos do campo de vista do ponto de vista ambiental, tá? Então, com isso, a gente vai chegar no nosso gabarito como sendo a letra C, o SO3, que vai ser um óxido ácido que vai contribuir, né, para a formação da chuva ácida. Ok? Bem, essa foi a dica. A gente volta numa próxima trazendo mais questões. Até mais.